Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. A gente está lendo o livro de Provérbios. Bora lá? A Ti, Senhor, rendemos graças porque o Senhor nos ouve, cuida de nós, ministra o seu amor, a sua graça sobre as nossas vidas, transborda misericórdia sobre nós, Pai. Somos gratos verdadeiramente por Tua fidelidade, pelo seu amor, pela sua justiça, pela sua graça derramada sobre nós. Obrigado, Senhor, porque perdoa os nossos pecados e transborda deste amor sobre as nossas vidas. Venha com o teu reino e que seja feita a sua vontade sobre as nossas vidas, assim aqui na terra como é aí no céu, Pai. Louvamos e exaltamos o teu nome. Espírito Santo, vem nesta manhã e governe sobre o nosso espírito, para que o nosso espírito governe sobre nossa alma e nossa alma governe sobre o nosso corpo. E que o nosso corpo aprenda a desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós. Nos ensina, Senhor, a caminhar segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Não me deixe, Senhor, fora dos teus planos, fora de tudo que o Senhor tem preparado para este tempo. Abre meus olhos e ouvidos, rasga meu coração, para que possa estar diante de ti assim quebrantado e entregue, esperando o momento certo. Queremos viver segundo a tua vontade, Pai, segundo o teu querer, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Abençoa a vida de cada um aqui, de seus familiares. Derrama, Senhor, a tua unção e das tuas bênçãos. E que todas as dificuldades que passamos, Pai, sirva para crescimento do nosso espírito. Vem, Jesus, e toca os nossos corações, seja com a nossa nação, seja com os seus governantes, seja com as suas escolhas. Dai-nos, Senhor, sabedoria para compreender e entender a tua vontade para tudo que está acontecendo. Dai-nos poder do teu Espírito para superar todas as dificuldades. E que tudo seja para a glória e para a honra do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado e engrandecido hoje e sempre. Traga paz, Senhor, a Jerusalém. Derrama da tua graça sobre aquele povo, derrama do teu amor sobre aquele povo, que haja uma compreensão e que haja um entendimento daquela nação de que Jesus é o Messias. Levanta, Senhor, levanta pessoas entregues ao Senhor, entregues ao seu coração, atentas, acordadas, dispostas, que estão vendo os teus sinais, para que haja um avivamento, Senhor, em todas as nações, para que a grande comissão se cumpra, para que o evangelho do reino seja proclamado, para que o acolhimento dos pequeninos aconteça. Traga esse despertar, traga este avivamento, Senhor, para o teu povo. E que tudo isso, Senhor, seja para a glória do teu santo nome. Espírito Santo, fale conosco esta manhã, através da tua palavra, para louvor da tua glória, para louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá, então, a gente está lendo Provérbios, capítulo 21. Como corrente de águas, assim é o coração do rei, na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. Todo o caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça é julgar com retidão. É mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Olhar arrogante e coração orgulhoso é a lâmpada dos ímpios. A lâmpada dos ímpios são pecado. Os planos de quem é esforçado
conduz à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Fazer fartura por meio da mentira é vaidade e armadilha mortal. A violência dos ímpios os leva à ruína, porque eles se recusam a praticar a justiça. O caminho do culpado é tortuoso, mas quanto ao inocente, a sua conduta é reta. Melhor é moral, melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. A alma do ímpio deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Quando o zombador é castigado, os ingênuos se tornam sábios, e quando o sábio é instruído, cresce no conhecimento. Deus, o justo, observa a casa dos ímpios e os faz cair em desgraça. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo acalma a ira, e a dádiva em sigilo vence a mais forte indignação. Praticar a justiça é uma alegria para o justo, mas espanto para os que praticam o mal. Quem se desvia do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. Quem ama os prazeres acabará na pobreza. Quem ama o vinho e a boa vida nunca ficará rico. Os ímpios servem de resgate para o justo, e em lugar dos retos é entregue o infiel. Melhor é morar numa terra deserta do que a mulher briguenta e geniosa. Na casa do sábio há tesouro preciosos e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo o que tem. Quem segue a justiça e a bondade achará vida. A justiça o honra, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade dos vales e derruba a fortaleza em que eles confiam. Quem guarda a boca e a língua guarda a sua alma, e muitos guarda a sua alma de muitas dificuldades. Quanto ao orgulhoso e arrogante, zombador é o seu nome. Ele age com orgulho e arrogância. O preguiçoso morre desejando porque as suas mãos se recusam a trabalhar. O cobiçoso cobiça todo o seu dia, porém o justo dá com generosidade. O sacrifício dos ímpios é a abominação, ainda mais quando é oferecido com más intenções. A testemunha falsa perecerá, mas quem sabe ouvir falará sem contestado, falará sem ser contestado. O ímpio aparenta determinação, mas o justo considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem entendimento, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. É bem interessante, Provérbios, sempre com vários conselhos. Mas é interessante que Salomão ele se repete em alguns, né? Ele sempre deixa alguns em destaque. E o Senhor, acima de tudo, ele analisa a motivação, né, do nosso coração.
se estamos ou não no caminho certo, se a nossa será ou não bênção, né, o que a gente está fazendo. E aí no comentário ele coloca aqui: "Por isso, antes de qualquer tomada de decisão em relação ao planejamento da sua vida, consulte a Deus." Os crentes não deviam agir como os ímpios, os quais até os seus sacrifícios são rejeitados pelo Senhor. Eles são abomináveis e isso repugnantes a Deus. Somente através de Jesus é que somos justificados e feitos aceitos a Deus. O sábio conclui com o pensamento que começou, dizendo que por mais do que preparemos para as demandas da vida, é do Senhor que vem o triunfo. E é bem interessante quando ele fala aqui de sacrifício, né, que não é o que o Senhor quer, e quando a gente começa a ver qual é a sede do judeu há quase 2000 anos, é voltar a fazer sacrifício no templo, porque era através do sacrifício que havia a expiação, que havia o perdão dos pecados, né, que havia esse reencontro com o Senhor. E é bem interessante que quando Ezequiel fala da construção do templo, e Daniel fala isso também, fala que o sacrifício voltará a acontecer. Então a gente está vivendo um momento em que os sacrifícios voltarão a acontecer. Então, quando o sacrifício voltar a acontecer dentro do templo de Jerusalém, nós precisamos nos preparar para que, porque a abominação, né, encerrar esse sacrifício vai acontecer. E é interessante que, se a gente parar para pensar, Cristo é o próprio sacrifício. Então, não há mais essa necessidade de haver o sacrifício para haver o perdão. Aí você pergunta, por que Deus vai permitir que os judeus voltem a construir o templo e volte a ter sacrifício? Para a vergonha deles mesmo. Para que quando eles enxergarem o Messias rompendo o céu e reconhecerem que é aquele que eles sacrificaram, haja esse arrependimento, né? Que a gente estava fazendo? Era totalmente desnecessário. E aí a gente volta aqui o versículo 2 falando que a gente já leu isso acho que no 19, que todo caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Ou também eu leio isso esses dias para Isabel também, né? Não sei, mas é que eu já li isso esses dias. E é interessante porque tudo parece reto aos nossos olhos quando a gente não tem o Senhor. Mas, mas o Senhor sonda o quê? Os corações. Então, muitas vezes a gente está achando que está fazendo certo, porque a gente está frequentando a igreja, a gente está ajudando no ministério, a gente está isso, está aquilo, mas o Senhor sonda o quê? O seu coração. Quantas vezes a gente está indo na igreja, trabalhando na igreja, fazendo coisa, subindo no palco, cantando, pregando, falando, e a nossa vida no particular, aonde, como diz aquele TED, aonde ninguém está vendo como ela está. Esse é o segredo. O segredo é: aonde estão os teus olhos quando ninguém está olhando? Aonde está a sua mente quando só está você? Então o Senhor ele sonda o quê? O seu coração. Por isso que eu digo muitas vezes que a salvação, ela depende do Espírito, ela vem do Senhor, porque a gente não conhece o coração. E muitas vezes a gente sabe que o nosso coração ele é enganoso. Então, quando a gente não tem essa intimidade, não tem essa busca do Senhor em conhecê-lo mais e mais, a gente entra naquela assim: será que essa pessoa é salva ou não? Será que no final de tudo ela vai persistir ou não? Seu coração está realmente entregue ao Senhor ou não? Ou ela só é um joio que está crescendo no meio do trigo? Ou 3, fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios.
Então, muitas vezes, a gente o trabalhar dentro da igreja, não estou criticando, tá, gente, mas eu estou colocando assim, o que é mais importante para o Senhor? É a sua justiça, é o seu coração, é você entregue para Ele. E muitas vezes somos enganados por estar trabalhando no ministério, por estar fazendo isso e aquilo dentro da igreja, que estamos sendo abençoados e agradando ao coração do Senhor, e não é, não é. Não é porque você está fazendo algo pela igreja que você está agradando ao Senhor se o seu coração não estiver nele. Se o seu coração não estiver contrito nele, se não estiver entregue nele, de nada adianta. E em vão cuida a sentinela. Se o seu coração não estiver vigiando, se o teu coração não estiver orando, se o teu coração não estiver buscando ele intimamente todos os dias. Então, muitos acham que por estar trabalhando no seu ministério, por estar trabalhando na igreja de alguma forma, já está pagando o preço que é necessário. E quando a gente estuda a palavra e lê, a gente percebe que, além disso, o essencial, o primeiro de tudo que, como do Jesus fala, buscar primeiro a justiça e as suas coisas e do resto será acrescentado, é você buscar primeiro o Senhor. E aí então valerá a pena o seu trabalho. É, eu penso que esses dois versículos, eles estão bem, assim, ligados, porque o 2 ele diz, todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Está bem relacionado à intenção, à nossa intenção, né? Porque muitas vezes, aí no 3 ele fala de o que é mais aceitável ao Senhor, o que fazer o que é justo e certo é mais aceitável do que oferecer sacrifício. Aí relacionado com o trabalho dentro da casa. E a gente mesmo está se enganando, né? Ah, não, estou trabalhando, estou fazendo, estou servindo ao Senhor, mas o Senhor sonda o nosso coração e Ele pesa as intenções, né? Então, eu penso que essa reflexão a gente tem que fazer e pedir misericórdia. Fala, Senhor, que a minha real intenção seja te servir, seja te honrar, seja te amar com o meu trabalho, com tudo. Porque às vezes o homem, a gente se engana, entendeu? A gente faz uma coisa e, e acha que na real é meio louco isso, né? Você acha que está fazendo uma coisa, mas a sua real intenção é outra. Às vezes você tem consciência disso, entendeu? Você tá, eu estou fazendo isso aqui, ó, mas a minha real intenção, você vai buscando, você vê que é para agradar fulano, ciclano, para ser notado, mas assim, a gente tem que pedir misericórdia de Deus mesmo e que Ele esquadrinhe o coração e veja todos os cantos, porque o que é importante é que a gente possa, assim, servi-lo, mas para agradá-lo, por Ele, para Ele, porque tudo é para Ele, por Ele. Então, assim, o coração do homem é bem enganoso, porque vai na sua boa intenção de fazer e achar que está fazendo certo, mas se for buscar, assim, a real intenção, ela não está no caminho direto, que é Cristo, entende? O coração é enganoso, né? A vontade de estar fazendo aquilo acaba sendo um engano, né? Então, precisamos estar atento ao que o que realmente estamos fazendo. É a vontade de Deus? Ou estamos fazendo porque a gente viu alguém fazendo e acha legal? Ou muitas vezes estamos no palco cantando, ministrando, para que os outros vejam que a gente é capaz. Então, onde está o nosso coração? O Senhor sonda isso. Então, quando eu falo às vezes que de trabalho dentro de uma igreja, não estou falando para você não trabalhar, mas o que eu estou falando é busca o Senhor primeiro. O Senhor realmente te quer nessa função? Esses dias a gente estava trocando uma ideia, que o cara falou assim pro pastor que ele tinha o cargo de liderança, que ele tinha o dom de liderança. E aí o pastor começou a colocar ele em alguns cargos menores, sabe, para que ele comece a exercer essa liderança e se desponte nisso. O cara não fez, o cara não conseguiu.
O cara, na verdade, até sumiu. Por que isso aconteceu? Porque, na verdade, ele tinha admiração pelo cargo de liderança, mas ele não tinha esse dom de liderança. Então, muitas vezes, a gente trabalha dentro de uma comunidade por admiração ou por gostar de fazer aquilo, mas o nosso coração está na onde? O nosso coração está no Senhor. O que a gente está fazendo é da vontade de Deus? A gente o consultou para fazer isso? Ou a gente viu uma necessidade e foi lá e correu e abraçou? Então, muitas vezes a gente usa aquela desculpa assim: "Ah, mas eu estou fazendo para o Senhor". A gente volta lá em Mateus 17. 7, Mateus 7, quando ele fala assim, acho que é o 17: "Senhor, Senhor". Muitos dirão: "Senhor, Senhor", mas ele vai falar: "Cara, não te conheço". "Mas em seu nome eu expulsei demônio, eu trabalhei na igreja, eu era diácono, eu acolhi as pessoas, eu dei aula de batismo, em seu nome eu expulsei demônios, eu cantava lá na frente". Cara, afasta de mim, porque eu não te conheço. E é bem interessante quando você pega a palavra conhecer na Bíblia, tem a ver com intimidade. Então Jesus fala assim: "Cara, não tem intimidade com você, a gente não tem relacionamento, a gente não é amigo, você fez todas essas coisas, porque os dons são derramados conforme o Espírito quer e para quem quiser. O talento, muita gente nasce já com ele". E muitas vezes o pregador, ele é um bom palestrante que ele adquiriu esse talento, você conquistou isso. Mas e aí? E o seu coração está na onde? Então você tem tudo isso, fez tudo isso e no final das contas você nunca conheceu verdadeiramente Jesus. No 15 é bem interessante que ele fala assim: "Praticar a justiça é uma alegria para o justo, mas espanto para o que pratica o mal, para os que praticam o mal". Então, ser justo é uma alegria para o justo. Para ele aquilo é algo agradável, ele faz com prazer a justiça. Mas para quem pratica o mal é estranho, por que que esse cara faz isso? Vou dar um exemplo político. Você vê o Nicolas Ferrenho ali batendo, falando, cara, é um guri novo, praticando a justiça, a moralidade que ele acredita com vigor. E aí você vê sempre assim, aqueles que praticam o mal, você percebe o espanto, porque que tá lutando desse jeito por essa causa. Então, precisamos estar atentos, né, a essas coisas. Aquele bicho é inteligente, né, Éder? Caraca, aquele não dá uma fora, ele só fala o que a gente vem vendo há anos aí. Ele vai na ferida desses vagabundos aí, desses políticos aí, mas paciência, né? Todo mundo, ele vê, a gente concorda e vê tanta coisa errada que os políticos fazem, mas nada a gente pode fazer. Mas ele é um cara incansável, ele bate direto de frente com esse povo aí. Não, e o Brasil tá tomando, ontem eu estava olhando e aquilo começou a me preocupar o coração, qual caminho o Brasil tá tomando, sabe. Essa reunião do BRICS, por exemplo, cara, é um chamado pra guerra. Né? Você se ajuntar ali com a Rússia, com a China, com a Índia, com o Irã. Cara, que loucura esse negócio. São só os países de confronto, sabe. Hum. Então, tipo, na hora que o confronto, na verdade, ele já está acontecendo e a gente não tá nem percebendo. Só que eu acho interessante que eu estava indignado ontem que o governo tá entrando num buraco que a maioria da população não deseja. E aí você fica assim: "Isso vai dar BO". O Mas cara preci tá vendo que a população não concorda, mas ele tá indo, né? não tá nem Por aí, conta né. própria. Até parece que alguém tá forçando, tá empurrando ele ir lá. Mas aí é onde a gente precisa entender qual é a vontade de Deus. Às vezes não, eu acredito que essa é a vontade do Senhor para esse tempo, para que haja este avivamento, este aquecer, esse despertar da igreja.
porque a nossa igreja hoje está dormindo. A igreja de Deus dentro do Brasil, a maioria está dormindo. Está achando que não tem nada acontecendo em volta do mundo. E não é bem assim. Bom dia, Neide. É bem interessante que no 17, quando ele fala assim: quem ama os prazeres acabará na pobreza, me fez lembrar agora a parábola dos dois filhos. Do filho que perde toda a riqueza do pai e vai, e ele ama os prazeres. O que acaba com todo o dinheiro que o pai deu? Acaba. Ele perde tudo. Ele fica pobre ao ponto de não poder comer nem a lavagem dos porcos que ele cuida. E aí ele continua: quem ama o vinho e a boa vida nunca ficará rico. Então esse jovem, ele tem que voltar ao pai para voltar a ter riqueza. Então Salomão já está falando de algo que Jesus vai contar lá na frente, né? Vamos pro próximo? É o 22. 22. Provérbios 22. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Ser estimado é melhor que prata e ouro. O rico o pobre tem isso em comum. O Senhor criou os dois. O prudente ateve o perigo e toma precauções, e o ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. Provérbios 4, versículo 4. A humildade é o temor do Senhor, trazem riqueza, honra e vida longa. Riquezas e honra, vida longas. 5. O perverso anda por um caminho cheio de espinho e perigoso. Quem dá valor à vida se afasta dele. Ensine seu filho no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. 7. Assim como o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado se torna servo de quem empresta. Quem semeia injustiça colhe desgraça, e em seu reino de terror chegará ao fim. Seu terror chegará ao fim. A pessoa generosa será abençoada, pois alimenta o pobre. Versículo 10. Mande embora o zombador e cessarão as brigas. Não haverá mais contendas nem insultos. Quem ama o coração puro fala de modo agradável, terá o rei como amigo. O Senhor preserva aquele que tem conhecimento, mas frustra os planos dos desleais.
O perigoso diz a um leão lá fora, se eu sair lá fora, se eu sair, ele me matará. A conversa da mulher imoral é cova profunda. Quem provoca a ira do Senhor, nela cairá. O coração da criança é inclinado à insensatez, mas a vara da disciplina afastará dela. Quem explora os pobres ou cobre os ricos de presentes para progredir na vida, acabará na pobreza. Ouça as palavras dos sábios, dedique o coração à minha instrução. Porque é bom guardar no coração estes ditados e tê-los sempre na ponta da língua. Hoje eu as ensino a você para que confie no Senhor. Escrevi para você estes 30 ditados cheios de conselhos e conhecimento. Assim você saberá a verdade e transmitirá um relato preciso àqueles que o enviaram. Não explore o pobre só porque tem oportunidade, nem se aproveite do necessitado no tribunal. Pois o Senhor defenderá a causa deles, pagará na mesma moeda, e todos que os explorarem. Não faça amizade com os briguentos, nem ande com quem se ira facilmente, pois apresentará a ser igual a eles e colocará a si mesmo em perigo. Não se comprometa a garantir a dívida de ouro, nem aceite servir de fiador. Se você não tiver como pagar a dívida até a cama em que dorme será tomada. Não mude de lugar os antigos marcadores de divisa, marcadores de dívidas estabelecidos pelas gerações anteriores. Você já viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá reis em vez de trabalhar para a gente comum. Tipo uma pergunta, o 29. Faz uma pergunta e responde. Muito bom. Bom, sim. Vamos lá. Versículo 1. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Então, mais vale o seu nome ser reconhecido por pessoas, por você ser quem você é, do que você ser reconhecido pelas riquezas que você tem, né?
Ser estimado é melhor do que prata e ouro. Então, as pessoas gostarem de você, né, é muito melhor do que ter riqueza. Melhor. Olha, o rico e o pobre têm algo em comum. O Senhor fez tanto um como o outro. Então, não importa se é rico ou se é pobre, quem fez foi o Senhor. Eu gosto muito do 6, quando fala de ensinar a criança. E é muito interessante que está aqui, ó, ensina a criança no caminho. Não é ensine a criança o caminho. Não é ensine para ela, ó, aquele é o caminho que você deve seguir. Vai. Não, ensine a criança enquanto você está no caminho com ela, enquanto você está caminhando com ela. E aí você vai ensinar ela no caminho em que deve andar. Então você vai ensinar ela a andar no caminho que você já está andando. E ainda, quando for velho, não se desviará dele. Então, quando envelhecer, lembrará que você já andava com ele, de que você mostrou, de que você ensinou. Então, não se desviará. E aí a gente tem uma parte da juventude que ela é complicada, mas depende muito de cada um e depende muito dos seus pais. Então, precisamos entregar os nossos filhos na mão do Senhor desde pequeno. Desde pequeno. E desde pequeno juntar na mão dele ali sim e começar a caminhada, começar a jornada com eles desde pequeno. Porque se a gente deixa para isso acontecer mais tarde, pode ser tarde demais. Eu conheço situação que agora já jovem, velho, a mãe não consegue mais ter acesso à filha. Por quê? Porque durante a infância não andou com ela no caminho. Preferiu deixar com que ela se virasse. E aí agora, já na juventude, já não consegue mais resgatar esse relacionamento, nem trazer a pessoa de volta para o caminho. E como isso é difícil, como isso sofre, mas para não gerar conflito e contenda, às vezes os dois lados preferem ficar quietos do que se acertarem e se resolverem. Ó, 8. O que semeia a injustiça, colhe a desgraça, e a vara da sua indignação será destruída. Eu acho interessante, porque é aquele ditado, né? Como que eu vou semeei abacaxi e quero colher morango? Entende? E não tem como. Se eu semeei abacaxi, eu vou colher abacaxi, mesmo eu não gostando do abacaxi. Mas foi a semente que eu mandei, e é a semente que vai brotar. Então, se você semeia injustiça, se você semeia discórdia, se você é um mexeriqueiro, causa mentiras, essa mentira vai aumentando, você vai colher tudo isso que você plantou. Precisamos estar atento o que temos plantado, o que temos colocado diante do Senhor. E a vara da sua indignação será destruída. Bom dia, Marisa. A gente está lendo Provérbios e a gente está discutindo sobre o capítulo 22. O generoso será abençoado porque reparte o seu pão com os pobres. Então, nesse versículo 9, é bem interessante que não fala da ganância do coração, né? Mas ele também não está falando para você tirar da sua boca ou da boca da sua família para dar para os pobres. E muitas vezes há essa ilusão, né? De que, eu vou dar o que eu tenho. Não. O Senhor fala para você preservar primeiro a sua casa, a sua família. E aí, então, você ser generoso e abençoar aqueles que precisam. Olha o 11. Quem ama a pureza do coração e é habilidoso no falar, terá a amizade do rei. Quem ama a pureza do coração, o que eu vejo aqui? Quem ama falar a verdade, quem ama a justiça, quem ama a pureza mesmo, sabe? Até às vezes a inocência como de uma criança. E é habilidoso no falar. Então, como você tem ensinado as pessoas?
Como você tem exortado muitas vezes quando é necessário? É necessário uma habilidade, é necessário uma sabedoria que vem do alto. Esse terá a amizade do rei. Os olhos do Senhor preservam o conhecimento, mas ele subverte a palavra dos infiéis. Olha que louco. Então, os olhos do Senhor estão atentos o tempo todo. E eles preservam o conhecimento, mas ele subverte as palavras dos infiéis. Então, o Senhor preserva o conhecimento daqueles que falam, mas ele destrói aqueles que são infiéis e usam da palavra para destruir outros. Se a gente pegar ali algumas histórias, muitas vezes os filisteus eles não iam sempre à guerra, e sim eles minavam o povo de Israel, colocavam mulheres, outros filisteus, vestidos como se fosse do povo de Israel, para trazer o engano, né? Para trazer todo esse processo. Me veio à mente, lembrei, Balaão. Balaão, por exemplo, foi um profeta do Senhor. E tudo que Balaão profetizava acontecia. Só que ele foi considerado o quê? Um falso profeta, porque ele trocava suas profecias por dinheiro, né? Trocava a profecia por prazeres, por algo que estava ali. E aí Deus o castigou. Então ele foi considerado um falso profeta mesmo, falando a verdade, mesmo que tudo que ele profetizasse acontecesse. 13. O preguiçoso diz: um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. Então ele está com preguiça de trabalhar e fica fazendo o quê? Dando desculpa. Desculpa para as coisas que precisam ser feitas. Aí a gente começa, que eu acho bem interessante, a partir do versículo 22. Eu não sei se na Bíblia de vocês está marcado dessa forma. Na King James, por exemplo, não marca, e na outra que eu tenho aqui no celular também não, mas na minha está marcado, por exemplo, 1. Lembra que Salomão ele fala assim, ó, no versículo 27? Fiz isso para que vocês tenham certeza, as palavras da verdade, a fim de que possam responder claramente aos que lhe fizerem perguntas. Na verdade, alguns versículos anteriores que ele fala que eu fiz para você 30 versículos, né? 30 poemas para que você medite sobre eles. E aí eu tenho aqui, no meu tá marcado, né? Poema número 1. Não roube o pobre, porque é pobre, mas oprima o necessitado no tribunal, porque o Senhor defenderá a sua causa e tirará a vida daqueles que a expõem. Então, eu acredito que ele está falando para a gente prestar atenção, não roube o pobre porque é pobre. Então, ele está falando de injustiça, né? Nem oprima o necessitado no tribunal. A gente precisa entender que no contexto histórico daquilo ali, muitas pessoas tinham o quê? Escravos, servos, que tecnicamente eram mais pobres do que ele, né? Então, não roube deles. Então, o que o seu senhor muitas vezes fazia? Prometia algo e não cumpria. Ou então, na hora de fazer o pagamento, fazia pela metade, fazia um trecho. Então, o senhor está falando, não roube o pobre, porque é pobre. Nem oprima o necessitado no tribunal, porque o Senhor defenderá a sua causa. Olha que loucura. Então, se a gente oprime o pobre e o julga ao ponto de levá-lo ao tribunal, quem vai defendê-lo? O próprio Senhor. O próprio Senhor. Muito interessante. E aí ele marca, número 2. Pode falar. Só um pouquinho. Achei interessante, eu não tinha percebido essas marcações. Elas são o quê? Eles são poemas? Salomão ele explica aqui em cima, né? Aqui, ó.
Lá no 17, vamos lá pro 17, tá assim, ó. Tem um título, né? Tá escrito assim na minha. 30 30 provérbios dos provérbios dos sábios. sábios. Então Salomão ele falou, ó, presta Uhum. atenção e ouça as palavras dos sábios aplicado e aplique o coração aos meus ensinamentos, porque será agradável a vocês e guardar em seu coração se tiver todos eles presentes nos seus lábios. Quero que a sua confiança esteja no Senhor, por isso hoje dou essa instrução a vocês. Então Salomão Nossa, está dando instruções primeira vez que eu vejo nessa Bíblia, eu não tinha visto. a você mesmo, por acaso não lhe escrevi 30 provérbios de conselhos e conhecimentos? Uhum. Fiz isso para que você tenha certeza das palavras da verdade, a fim de que possa responder claramente aos que lhe fizerem perguntas. Então, o Olha, que acontece aqui? A gente está lendo o livro de Provérbios, mas você já prestou atenção? Cada capítulo são grandes, tem de 20 a 30 versículos. E às vezes tem ali versículos que realmente é um versículo só curtinho que já fala tudo, mas se você prestar atenção, um vai alinhando com o outro, ele fala um negócio aqui em cima que complementa aqui embaixo. Agora não, agora eu vou te dar 30 provérbios, pequenas passagens, pequenos pensamentos, pequenas leituras. Para quê? Para que você guarde, para que você tenha isso na sua língua, para que isso sirva de respostas. Então você vai ver que tem marcação, a gente vai ler, são 30, e uhum. cada um, eles são curtos, Interessante. entendeu? Então, tipo, tem um aqui, ó, o 4, né, que seria, no caso, o versículo 28, ele fala assim, não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. Então, o que seria esses marcos? São sinais, são estacas, são a medida do terreno, ou então como Jacó, quando ele tem o sonho da escada, o que ele faz? Ele cria um monte de pedra, unge com azeite ali, e ali ele cria uma cidade, né, que chama Betel. Então ele criou ali um marco. E se a gente vê ali, por exemplo, Abraão também faz essas coisas. Quando Abraão leva Isaac ao monte, e lá ele vai sacrificar Isaac e o Senhor não permite, ali ele também cria um marco. E para a gente ter uma ideia, no futuro, tecnicamente, este local onde Abraão foi sacrificar Isaac é onde está o Templo de Jerusalém. É onde foi construído o Templo de Salomão, onde hoje historiadores e arqueólogos acreditam que é onde está o Domo da Rocha. E é onde, tecnicamente, tem que ser construído o terceiro templo. Então, tudo está ligado. Então, ele fala assim: não remova os marcos antigos. Não destrua o que os seus antepassados fizeram. Uhum. Nessa que eu li aqui, tem uma explicação aqui de Salomão, né? O rei se agrada de palavras que vêm de lábios justos e ama quem fala que é certo, fala o que é certo. De palavra de Jesus. Felizes quem tem coração puro, pois verão a Deus. Logo seguida, nesses versículos que você acabou de dizer, Éder, no 18, 19, 20. Deus do 17 aqui, ó. Deus do 17. E é Explicação interessante do que lado. quando ele fala assim, que agrada ao rei, será que ele está Uhum. falando dele ou do rei Jesus? Rei Jesus. Entende? Uhum. Olha, o 3, que seria, no caso, o versículo 26. Não estejam entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas. Pois se você não tiver como pagar, você acabará lhe tirando até mesmo a cama em que costuma se deitar. Uhum. Então, e a gente já viu em alguns outros capítulos Salomão falando: não seja fiador de quem você não conhece. E aqui ele está falando: como você vai ser fiador de alguém se você não tem como cobrir a dívida dessa pessoa? Então, se você for fiador de alguém e essa pessoa não pagar, você vai ter que pagar até com o que você não tem.
vai ser arrancado de você até a cama onde você dorme. Então é melhor que não seja. Olha aí, a gente volta de novo a aprender a dizer não. Salomão está ensinando você a fazer o quê? A falar não. Não seja fiador dessa pessoa. Não se comprometa com algo que nem você nem ela é capaz de pagar. Por quê? Porque vai se ferrar os dois e você vai se ferrar mais ainda. Porque você deu a sua palavra. Porque você se tornou o cara que vai cobrir as dívidas de uma pessoa que não era capaz. E se a gente observar, geralmente isso acontece muito. Então, precisamos aprender a dizer não, é muito importante. E aí ele conclui, né? Pode falar, Diego. Não, e nesse versículo, ele não está nem falando de pessoa que você não conhece, né? Está falando que se você não tem condição de honrar ou de pagar a dívida, porque aí você vai ficar até sem a cama onde dorme. Então, se você não tem, não seja fiador. Aí não é nem a questão de conhecer ou não o outro. É, você não tem condições, então não seja fiador. É de se autoconhecer, né? Exato. E é interessante porque, olha a ideia que veio aqui. Muitas vezes você vai ser fiador do cara para mostrar que você... Não, eu conheço e eu acredito nele e ele vai pagar as dívidas. E se ele não pagar, você se ferrou. O seu orgulho vai derrubar você. E aí a gente volta para aquela passagem: tolo é o homem que confia no homem. Então não seja tolo, não caia nessa. Se você não tem condição, se você é tão pobre quanto o outro, fale não. Não entra nesse buraco, porque esse buraco vai tomar até o que você não tem. E aí, se a gente parar para pensar, naquela época, não é só a cama que ele toma, não. Ele toma filho, toma mulher, toma tudo, até que essa dívida é paga. Lembra quando Jesus fala lá do perdão? Quando o rei perdoa o cara que devia 100 denários? 100 denários? É. E aí, quando esse cara encontra o que devia 10, ele vai lá e escraviza o cara, porque o cara não o pagou. Então, quando ele fala aqui de tomar a sua cama, não é só tomar tudo que você tem, é te transformar no meu escravo. Agora você vai trabalhar para mim sem salário. E se duvidar, vou carregar o seu filho e a sua esposa para isso também, dependendo do tamanho da sua dívida. Então é muito sério. Então é melhor falar não, para que você não se torne escravo da outra pessoa. Olha que curioso. Eita, glória! Mas quando a gente fala assim demais, a gente se torna escravo dos outros, né? 29. Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis. Não estará a serviço da plebe. Então, olha só que louco. Quem é habilidoso no que faz, quem faz com prazer, quem faz diligência, ele vai ser o quê? Usado pelo rei. Tá vendo alguém habilidoso naquilo que faz? Então, ele será posto diante de reis. Caraca. E não estará a serviço da plebe. Não estará a serviço dos plebeus. Olha a cabeça. Vou trazer um conceito do reino de Deus, aonde reinaremos com ele. Quem é o habilidoso? Quem faz os seus dons desenvolver? Olha quando a gente pega lá em Mateus 25, ou em Lucas e Marcos também, quando ele fala da parábola dos talentos, o que ele faz? Ele dá talentos para todos. Os dois deles desenvolvem. E aí quando o rei volta e eles devolvem ao rei o que era do rei, lembra, os talentos não são deles? Então eles pegam a sua habilidade, multiplica aquilo. E quando o rei chega, eles devolvem para o rei o que era do rei. Então eles são postos o quê? Diante do rei. E o rei faz o que com eles? Venha. Caraca. Venha. Se assente comigo
na mesa do meu banquete. Ceie comigo, esteja comigo. Vou transformar vocês em alguém importante, todos vão ver. Você está comigo. Por quê? Porque você usou da sua habilidade para multiplicar a minha riqueza, ou me trazer para o reino, para multiplicar o reino do Senhor. Então, você vai estar diante de mim. Aí a gente tem aqueles, trazendo para o sentido do reino, que não faz nada. Hoje eles são salvos. Não vou comparar com o cara que enterrou o talento, porque o cara que enterrou o talento, para mim, ele tem um destino pior do que esse. Mas a gente traz para aqueles que são hoje salvos, que estão contentes com a sua salvação, mas não trabalham em nada para que o reino do Senhor se multiplique. Não obedece ao Senhor, mas pela graça são salvos, assim como o ladrão da cruz, por exemplo, ou aquelas pessoas que aceitam a Jesus no seu leito de morte. Então, essas pessoas, para mim, elas serão o que dentro do reino? Os plebeus. São aquelas pessoas que foram livradas da ira do Senhor, que não estarão com Satanás no inferno, que não padecerão com eles na eternidade, mas também não participará da mesa do Senhor. Não reinará com ele, não estará ao seu lado. Se a gente trazer para o contexto de rei plebeus, será aquele que terá suas casinhas em volta do reino, fará o trabalho para o reino, será muito feliz porque está livre da maldade. E lembra, todo reino é justo quando o seu rei é justo. Então, todo reino se alegra quando o reino é justo. Então, a gente tem aqui o quê? Jesus reinando como rei. Então, acreditamos na sua justiça. E acreditamos que seremos alegres mesmo não estando com ele. Quando eu falo não estando com ele, é não estando dentro do seu castelo, vamos colocar assim, ou sentando à mesa com ele, mas vivendo dentro de todo o seu reino. Cara, isso é maravilhoso, porque nos faz pensar o que temos feito pelo reino, o que temos feito pelo Senhor. Porque isso tudo que eu estou falando está na palavra, é a gente buscar. Tá lá em Apocalipse, que fala assim que no final de tudo Jesus vai abrir o livro das recompensas, dos galardões. E ele fala que no reino também haverão grandes e pequenos. Então, a sua habilidade será posta diante do rei. O que você multiplica, o que você faz, o fruto que a sua vinha traz, começando pela obediência, até chegar ao ponto de você multiplicar o reino através do Espírito, faz todo sentido para o reino de Deus. Faz todo sentido para quem você será no reino de Deus. E aí a gente traz assim, como que isso faz sentido? Os anjos têm hierarquias. Por que nós não teremos? Se já na nossa vida hoje nós vivemos de hierarquia, a gente tem hierarquia do exército, por exemplo, que não é o cara que entrou ontem e se tornou general, é o cara que conquistou patentes para se tornar um general. Não é o cara que entrou hoje na sua empresa e você já vai transformar ele em vice-presidente. Ele vai ter que agariar trabalho, vai ter que viver aquilo, viver para a empresa ao ponto de você confiar nele e ele se tornar um vice-presidente. Porque a gente é enganado de achar que no reino será diferente? Por que a gente não enxerga que as bodas do Cordeiro que a gente vê em Apocalipse, que fala de uma festa, a gente tem a parábola das 10 virgens que fala sobre que as 10 foram convidadas para a festa. 5 entra, 5 não entra. Então, cara, o Jesus está dando um sinal o tempo todo, ele está mostrando, é necessário ter azeite, é necessário fazer alguma coisa, é necessário trabalhar para o reino, para que você conquiste as coisas. É necessário. O que é ter o azeite? E lembre-se, uma coisa que eu gosto muito que o Douglas Gonçalves fala,
Azeite não se divide. É individual, é seu. Você não divide com ninguém, não tem como. Então, o que significa isso para mim? É algo que você tem que fazer. Ninguém vai fazer por você. Ninguém vai carregar o azeite por você. Ninguém vai encher a lamparina por você. Por isso precisamos o quê? Acordar e estar vigilante. O que a parábola do servo bom e do servo mau, o que a parábola das 10 virgens ou das 10 damas de honra, o que elas nos ensina? O que Jesus fala no final? Vigie, ore, porque ninguém sabe que hora o Senhor vem. Mas para que quando o Senhor vier, você esteja preparado, como o servo bom que está tratando todo mundo bem e ansiando pela volta do seu Senhor. O nosso coração precisa estar atento a isso e aberto a isso. Precisamos ansiar a volta do rei. E quando o rei voltar, as nossas habilidades, o que a gente fez, será colocado diante dele. O que a gente tem feito pelo reino? Precisamos pensar sobre isso. E muitas vezes a gente vê o quê? Pessoas que se dizem salvas. Eu espero que estejam salvas, pelo menos. Que a graça do Senhor esteja alcançado elas. Mas que você vê que escolheram estar sossegadas. Afinal de contas, estou salva. E muitas vezes é um engano. Porque muitas vezes a sua liderança não ensina a ela que é necessário obedecer. E obedecer a Jesus tem uma partezinha que é difícil de obedecer a Jesus, que as pessoas não querem, que chama ide. Lembra que a gente leu Mateus 28? Ide e fazer discípulos. Os ensinando essas coisas, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar tudo que eu ensinei a vocês. E aí, depois de tudo isso, o que eu faço com eles? Faço eles fazer o mesmo. O id é um ciclo. E o que acontece muitas vezes? A pessoa ela é salva, aprende a palavra do Senhor, ela é batizada, ela aprende a guardar algumas coisas, mas não vai mais. Ela não multiplica. Ela não cumpre o id. Ela não cumpre a comissão de Jesus, que eu vou ganhar, consolidar, discipular e enviar. A parte de muitas igrejas falham na parte do discipular e enviar. E muitas, principalmente, no enviar, mas ela fala assim: não, mas a minha igreja ela é missionária. Não tô, eu estou precisando, eu quero que vocês entendam algo. Então eu vou criticar isso. Minha igreja é missionária, ela tem vários missionários no campo. Cara, que ótimo, que massa. Mas ela faz você ser um missionário dentro da sua casa, dentro do seu bairro, dentro da sua cidade, dentro da sua escola, dentro do seu trabalho. Você é a pessoa que leva o evangelho para as pessoas que estão ao seu redor, no seu mundinho, na sua bolha? Ou você está achando que só o missionário que vai para a África, que vai para a Índia, que vai para o Japão, para a Coreia, para o Chile, só ele tem essa função? Não, o ID é para todo mundo. Esse cara, ele se preparou e Deus deu para ele o trabalho, o talento o dom de evangelista. O missionário, ele é um evangelista. Mas o Senhor está derramando sobre o seu coração o dom de mestre, que é ensinar. O ensinar é de todos, porque Jesus fala: ensine-os a guardar tudo o que eu tenho dito. Então, cabe a todos nós ensinar. Então, você leva... Esse dia eu estava ouvindo uma pregação e o cara falou assim: você acha que os discípulos já abordavam as pessoas falando assim, ó, ou você aceita Jesus ou você vai para o inferno? Não era assim. Eles mostravam o caminho. Eles usavam o conhecimento daquelas pessoas, vamos colocar ali quando eles estavam pregando para os judeus,
quando a gente vê Paulo pregando para os bereanos, ele ensina eles através da palavra. Então, você percebe que ele ensinava sobre Jesus usando a Torá, usando os escritos antigos. E os bereanos faziam o quê? Eles ouviam Paulo, prestavam atenção, ia lá na Bíblia deles, lá na Mishnah, lá e falava, cara, ele falou tal coisa, isso aqui está em Isaías. Caraca, tá mesmo? Ah, tal coisa que ele falou, peraí, acho que Jeremias falou, cara, Jeremias falou isso. É isso que a gente precisa fazer. Levar a verdade. Levar a palavra. Essa é a nossa missão diante do rei. E precisamos buscar essa habilidade. Ah, Éder, mas eu não tenho esse dom de evangelizar, de pregar, tá? E qual é o seu dom e o que você tem feito com ele? Tem enterrado? Cara, não existe servo do Senhor sem dom, sem talento. Não tem. Porque você para pensar, até o servo mau, no finalzinho de Mateus 24 ali, ele tinha a responsabilidade de cuidar dos outros servos. Até o cara que ganhou apenas um talento tinha a responsabilidade de cuidar de um talento. Então, todos temos. E o que você faz com ele? Você multiplica ou você o guarda? E olha só, quando você multiplica o talento, o que traz para você? Algo que se chama responsabilidade. E muitas vezes o que o cristão não quer. Ele joga toda a responsabilidade para o líder dele, para o padre, para o pastor, para o apóstolo, para o arcebispo, para o papa, para o vice-deus, e esquece de que a obrigação é dele. Tem muitas vidas que são sua responsabilidade. Tem muitas vidas que o Senhor escolheu você para transformá-las. E o que temos feito? Estamos salvos, sentados e sossegados? Ou estamos salvos, em pé trabalhando e insatisfeitos porque a obra precisa aumentar? A gente leu aqui em Provérbios vários momentos que ele fala sobre o quê? Preguiça. E a preguiça não está só não levantar da cama. Eu vejo dessa forma que a preguiça está no não fazer a obra também. A preguiça está no não se mexer, não lutar pela obra. Somos o quê? Soldados de um exército, soldados de um rei que está vindo, ou vamos ser apenas os plebeus que quando a batalha chegar nos esconderemos? Isso que você falou é bem sério, né? É bem forte, né? Que Deus coloca aqui através de nós para a gente ser, vamos dizer assim, ser bênção na vida de outros. Então, ou seja, nós temos que dar conta e nós seremos cobrados, né? Por essas vidas que nós não trabalhamos em cima, porque o Senhor está colocando esse dom na gente, para a gente transbordar esse dom e trabalhar outras pessoas. E muitas vezes, é aquilo que você tem falado frequentemente, a pessoa, eu estou salvo, e ela senta ali no banco da igreja e fica ali, ou ela não quer se envolver, ou não quer trabalhar, vamos dizer assim, em cima, não quer trabalhar no reino, né, para a expansão do reino, para que outras pessoas sejam abençoadas. Recentemente, numa EBD, eu tive a oportunidade de assistir um videozinho que o pessoal de missões, né, eles fizeram, e aí é como se estivesse no final, vamos dizer assim, lá no dia do julgamento, e o Senhor chega, cada cristão chega, se apresenta na frente do Senhor, e o Senhor fala,
eu quero que você me dê conta das almas que estavam sobre a sua responsabilidade. E aí, meu amigo, ali cada um treme ali, porque as pessoas não sabiam, e ele chega com números. Fala, cadê? Eu quero que você me dê conta das 5.000 almas que eu coloquei nas suas mãos para você. E é fantástico esse vídeo ali. Então, assim, as pessoas elas não levam isso muito a sério. Ah, eu estou salvo, então tá bom. Isso é sério, muito sério. Muito sério. E esse vídeo, se eu não me engano, se for o mesmo, ele fala assim: mas senhor, eu era apenas um influenciador digital. Mas então eu coloquei 1 milhão de pessoas na sua mão para você influenciá-las para o reino. O que você fez? Cadê elas? É esse mesmo. E aí tem uma mãe que ele chega para a mãe e fala assim: cadê as não sei quantas mil almas que eu deixei, né? Ela fala: senhor, mas eu só cuidei dos meus filhos e conduzi os meus 2 filhos no caminho. Aí ele fala: pois pelos seus filhos se conseguiu essas tantas almas, entende? Ou seja, a mulher, ela colocou apenas os 2 filhos no caminho e dedicou para que eles estivessem. E os filhos é que ganharam as almas. É interessante esse vídeo, é o mesmo. Porque a gente para pensar assim, a história de Abraão. Deus falou para Abraão que a sua descendência multiplicaria a terra. Mas quem multiplicou tudo foi seu neto, Jacó, lá na frente. Não foi apesar que Abraão também teve vários filhos, mas a gente para pensar que a história conta que quem fez tudo foi Jacó. Ontem a gente estava trocando uma ideia, estava falando para Márcio o que é muito interessante. A gente não para pensar sobre isso. Algo que eu tenho meditado muito sobre o povo de Israel, o povo judeu, o que eles estão contando, né? Qual história eles estão contando? E quando a gente pega a Bíblia, começa a perceber o que Deus queria com Abraão. Porque Deus separou Abraão e toda a sua descendência, né? Vamos trazer para todo o povo judeu. E aí, quando a gente avança, Abraão, Deus chama Abraão de sacerdote e de profeta. E aí, a gente avança lá para Êxodo 19, quando Moisés tira o povo do Egito. Deus fala para Moisés assim: eu vou fazer de vocês uma nação de sacerdotes. Qual é a ideia de Deus? Para pensar nisso. Deus desejava, ou deseja até hoje, que o povo hebreu, que aquele povo separado, escolhido, fosse uma nação santa, uma nação de sacerdotes. Para quê? Para levar a mensagem de Deus para as outras nações. Então Deus separou o povo hebreu para ser sacerdote das nações, mas o povo hebreu escolheu não ser. Ficaram com medo do Senhor. E aí Deus teve que tratar todo o processo e não aconteceu o que era necessário. E aí então veio Jesus para restaurar isso. E aí a gente traz o que? De novo o judeu sendo sacerdote das nações. Só que com o rompimento do véu, esse sacerdócio não é mais só dos hebreus, e sim é missão de todo aquele que aceitou a Jesus. Entende? Olha que loucura isso. Então, não despreze o que Deus escolheu. Uma coisa que a igreja foi enganada por muito tempo, e eu coloco um pouco de culpa em Lutero também, porque a gente conhece muito a história boa de Lutero e o lado ruim dele a gente não estuda. Mas os antigos, a maioria deles, eles eram antissemita. Eles odiavam os judeus porque os judeus mataram a Jesus. Só que, se a gente pega o nosso contexto histórico, o nosso cristianismo, ele é com base judaica. O nosso Antigo Testamento é o mesmo livro do judeu. Então, por que a gente odeia eles? Se o Messias foi judeu. Jesus não ensinou cristianismo.
Jesus, ele cumpriu a lei judaica. E aí, não estou falando para ninguém aqui virar judeu, não, nem ir lá fazer a circuncisão, nem isso, mas precisamos prestar atenção, principalmente no que? Nas leis que foram colocadas. Deixa Deus ministrar o seu coração. Não estou falando para guardar o sábado, nem mudar a alimentação. Mas, por que isso? Começa a se questionar. Então, qual é a nossa visão do povo judeu? Cara, o sinal dos tempos, a vinda do Messias, depende de quem? De tudo que vai acontecer na onde? Em Jerusalém. Tudo está baseado lá. Vai ser o epicentro de tudo. Então, precisamos o quê? Estar atento aos sinais. Estar atento ao rei que vai voltar. E esse final aqui é isso, cara. As nossas habilidades vai nos mostrar onde estaremos no reino do Messias, e não se enganem. O reino de Jesus, o eterno ou milenar, como vocês quiserem pensar, nós vamos trabalhar. E a função que teremos vai depender do que a gente faz agora nesta vida. Existe uma ilusão, eu pelo menos tinha essa visão ilusória de que após a volta de Jesus, né, a vida eterna seria a gente adorando a Deus 24 horas. E não é assim. Não é assim. Lembra que Deus ia falar com Adão no fim da tarde e o resto do dia Adão fazia o quê? Trabalhava, cultivava a terra, dava nome para os animais. A nossa eternidade é como o Jardim do Éden. A gente vai o quê? Cuidar da terra, trabalhar. Eu posso até viajar um pouco mais. Por que não cuidar dos outros planetas? Afinal de contas, seremos luz. Teremos algo que a gente não consegue nem imaginar hoje. Porque hoje nós somos apenas uma pequena semente de uma árvore gigante que seremos. Então, qual será a nossa função na eternidade? No reino vindouro de Jesus que virá, qual será a nossa função? Vai depender do que a gente faz agora. Fechou, gente? Vixe, eu cochilei agora e imaginei uma árvore andando. Eu gosto muito daquela passagem quando Jesus cura o cego. Vai haver várias interpretações sobre aquilo. Mas quando ele põe a mão na vista do cego, a hora que ele tira e pergunta para o cego, o que você está vendo? O cego fala, eu vejo várias árvores. Ele vê as pessoas como árvores. Aí Jesus, não, peraí, deixa eu voltar aqui. E agora? Agora eu vejo pessoas. Dá a impressão, eu posso estar... isso é conjectura, né? Isso não está na Bíblia. Sim, sim. Mas dá a impressão de que Jesus naquele momento deu poder demais, e o cara viu a verdade, que somos árvores que são brotadas para dar frutos. E aí Jesus devolve, não, peraí, aí volta ao normal. Tipo assim, parece que Jesus naquele momento abriu os olhos dele ao ponto dele ver algo que não era para ser visto. Verdade. Tipo assim, poder demais, peraí. Agora enxerga. Agora sim eu tô enxergando o que é para enxergar, porque a gente não tem noção do que Adão e Eva viam. Eu gosto muito, cara, de um apócrifo que se chama Caverna de Adão, e eu já devo ter falado isso, você já deve ter ouvido eu falar isso, mas isso ficou na minha mente guardado quando Adão tá falando com Deus, ele tá se queixando da sua situação, e ele fala, Senhor, mas ele está à noite dentro da caverna onde Deus colocou eles para eles se protegerem. E ele fala assim, quando eu estava no jardim, eu olhava para cima e eu via os teus anjos adorando ao Senhor. Olha a visão que Adão tinha do reino de Deus. Adão via com os teus próprios olhos o reino do Senhor. Então ele tinha uma visão do mundo espiritual acontecendo.
Então era tudo junto. E aí ele fala assim: agora eu olho para cima e só vejo escuridão. E a escuridão era tão intensa que ele não conseguia nem ver Eva que estava ao seu lado. E aí Deus responde para ele, ele fala assim: porque você pecou, a sua visão foi limitada. Cara, é muito louco. Então a gente tem um mundo espiritual ao nosso redor que a gente muitas vezes não dá conta. E, por ser racional demais, não acreditamos que ele existe. Existe, enquanto estamos aqui nesse estudo, ou quando estamos conversando, o mundo espiritual ele está em guerra, né? Os anjos do Senhor, tem os demônios também, eles estão lutando para que, ou fechando os ouvidos, ou fazendo confusões nas palavras, para que chegue à mente de outro. Então, se nós não estivermos ligados no Senhor, pedindo para Jesus constantemente ficar conosco, a batalha é grande, eu É acredito. sério. É bem assim. Eu sempre costumo dizer que porque tudo a gente ora antes de conversar, de fazer leitura, nós deveríamos fazer isso antes de conversar também, né? Então, temos que estar com o coração o tempo todo diante do Senhor. Todo, dia e noite, ligado. Vamos encerrar que hoje eu preciso sair, hoje eu não consigo ficar até 7 horas da manhã igual ontem, não. Ah, é verdade, também não. Meu Deus. Pode orar então, Beth, para a gente finalizar, por favor? Paizinho querido, louvado seja teu nome por tudo que tu és, por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Ah, Pai, abre os nossos olhos, dá-nos discernimento, Pai, para que possamos ver, contemplar a tua glória. Direciona as nossas vidas nesse dia, Pai. Coloca pessoas que tu queres salvar, que precisam de bênção no nosso caminho, para que possamos ser bênção na vida delas, ó Deus. Dá-nos um dia cheio da tua unção, da tua direção, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada um desse grupo, cada pessoa que está aqui, se esforçando, pagando preço para aprender mais a tua palavra. Que essa palavra fique grudada no nosso coração, na nossa mente. Não venhamos a esquecer, ó Espírito Santo. Faz nos lembrar a cada dia, a cada momento, tudo que estudamos, tudo que estamos vendo, aprendendo. Porque os dias são maus. E o ladrão, ele quer roubar toda essa riqueza que nós estamos adquirindo dia a dia, crescendo no Senhor. Guarda, Pai, guarda as nossas vidas. Dá-nos um dia de bênção, um dia de paz, dentro da tua unção, dentro do teu poder, dentro da tua presença. Não nos deixe desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas que possamos estar no caminho que tu tem direcionado as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E assim a gente finaliza mais uma leitura, como Deus tem ministrado aos nossos corações. Lembre-se, você tem uma missão. Pare de colocar ela na mão dos outros. Deus escolheu você para isso. Que Deus te abençoe e que Ele te dê cada vez mais sede da sua palavra.